Bom dia, meus amigos do grupo Snowball e demais amigos que discutem com a gente, investem também. Eu queria trazer aqui hoje algumas lições, né? E talvez eu não consiga, obviamente, exaurir o assunto num vídeo só, por isso que eu coloquei aí no título do vídeo, né, um número 1. Que provavelmente eu vou fazer mais de uma sessão dessa com algumas lições do Warren Buffett. E eu faço isso a propósito desse momento que nós estamos passando, que é um momento turbulento, né, como é comum de acontecer aqui no Brasil. Na verdade, eu acho que o investidor brasileiro é um dos investidores mais preparados do mundo, né, em termos de resiliência, né, de talvez preparo emocional, porque nós somos testados continuamente com crises, né, pequenas crises sucessivas e normalmente, né, originadas do ambiente político, que é muito instável, infelizmente. Não há, né, uma preocupação com a continuidade né, dos projetos, né? Então, a cada mudança de governo há uma reinvenção da roda, né? Há uma reinvenção do país, ou pelo menos se tenta fazer isso, e isso causa muita turbulência no mercado, né? Porque os investidores institucionais principalmente, né, ficam muito estressados com isso e começam a se movimentar, a vender ativos, né, sair, deixar o investimento no país e tal, e isso causa muita turbulência. E o pequeno investidor, ele, ele precisa aprender a se descolar desse movimento do mercado, né? Se ele pretende ser um investidor aqui no Brasil, precisa primeiro se acostumar com esse ambiente de instabilidade, de volatilidade quase que permanente, né? E precisa reforçar a racionalidade, né, para conseguir se descolar dessas oscilações, desse tumulto, dessa turbulência, né, que toma conta do mercado, muito provocada por notícias, né, muitas notícias, muitos boatos e tudo mais. O investidor, se quiser sobreviver, se quiser realmente ser investidor, e quando eu falo investidor, não é. Para mim, há uma premissa básica: é um investidor para a vida toda, né, que faz isso por toda a sua vida. Eu não digo nem de longo prazo, é o que tem isso incorporado na sua vida. Assim como você toma café todos os dias, almoça, janta, você é um investidor para a vida toda. E provavelmente você vai legar isso para sua para os seus filhos e por aí vai. Então, esse investidor, se quer viver como investidor e ter uma vida sustentável dentro do mundo dos investimentos, ele precisa ser racional e precisa realmente se dissociar, se afastar dessa turba toda que a todo momento acontece no Brasil, né? E conseguir enxergar um pouco além, né, dessa espuma toda que é feita ali na, na zona de arrebentação, digamos assim, né?
do mar. Então você precisa ficar nadando lá depois da zona de arrebentação, observando tudo e pautando as suas decisões conforme, né, a racionalidade manda, né? Mas ninguém nasce sabendo investir, né? Então a gente precisa se voltar para os mestres, né? Em qualquer área da vida, você precisa se voltar para os mestres, os professores, aquelas pessoas que têm bastante experiência e absorver esses conhecimentos dessas pessoas. No caso dos investimentos, nós vamos nos voltar a quem? Aos investidores bem-sucedidos e já com muita estrada, né? Porque é deles que nós vamos absorver, né, os conhecimentos e a experiência necessária para a gente conseguir man, manter, né, um caminho racional, né? Porque por mais que você se julgue experiente, né, primeiro que sua experiência nunca vai superar a experiência de um Warren Buffett, de um Charlie Munger, que estão aí na tela, né? Nunca vai superar a experiência de um Luiz Barsi, de um Luiz Alves, né? De um Parisotto e por aí vai, né? Então, por mais que você se julgue, né? Tem tantos anos de investimento no mercado, mas você vai estar sempre aquém deles e tem que ter a humildade suficiente de entender que a nossa mente, ela nos leva a tomadas, a pensamentos, às vezes, muitas vezes, irracionais, né? Então, às vezes, se você se deixa influenciar muito pelo momento ali, pelo minuto em que as coisas estão acontecendo, você pode se ver um pouco desesperado, desanimado, desencorajado a prosseguir no seu plano de investimentos, né? A comprar mais, a querer fazer, né, market timing, né? Timing de mercado, querer atingir o fundo do poço para só comprar quando estiver no fundo, quando isso é impossível, né? O próprio Warren Buffett diz que isso é impossível, né? Então a nossa mente, é, ela é de certo modo traiçoeira, porque você consegue encontrar argumentos para qualquer coisa, qualquer decisão que você esteja tendente a tomar. Então, se você está com medo de comprar, você encontra argumentos para não comprar. Se você quer comprar, você encontra 1000 argumentos para comprar, né? Então, você precisa exercitar a sua mente para ser o mais racional possível, né? E mesmo diante de um cenário de incerteza, de medo, você conseguir ir adiante com o seu plano de investimentos, né? Agora, como é que você vai conseguir isso? Sozinho, né? Por uma habilidade inata? Não. Você vai aprender a fazer isso. Aprender com quem? Com quem já passou por isso e passou por isso várias vezes. Então, esses dois ícones aqui dos investimentos, né? O Warren Buffett hoje com 92 anos e o Charlie Munger com 99, são 7 anos de diferença de um para o outro, eles têm estofo, né? Tem história, né? Tem estrada o suficiente para ensinar para a gente como se comportar nesses momentos. Por quê? Porque eles já passaram por tudo isso. Eles passaram por guerra, por guerras, na verdade, né? Eles passaram por guerras, por inúmeras crises, né? De mercado, crises políticas, por inúmeros governos com ideias antagônicas, por crises em empresas, falências e tudo mais. Fizeram investimentos equivocados também, tiveram que tomar atitudes para corrigir esses erros nos investimentos, compraram empresas que não eram boas e mesmo assim foram muito bem sucedidos, né?
Warren Buffett é aí, tal, não sei agora como está o ranking, mas talvez o quinto ou quarto homem mais rico do mundo, né? Isso porque já também fez muita filantropia e doou muita coisa. Se não tivesse doado, talvez estivesse ainda mais acima no ranking, né? Então, são pessoas que foram investindo ao longo do tempo, passando por todas essas dificuldades, né? E foram muito bem sucedidos. Então, imagine se eles, né, nos momentos de crise, de baixa do mercado, tivessem sido tomados pelo medo, né? E como é que será que eles teriam alcançado esse patamar? Obviamente que não, né? Obviamente que não. E teve uma passagem em que o Charlie Munger disse exatamente isso. Ele disse: olha, quando eu tinha, ele geria dinheiro, né, de clientes e tal, e ele tinha muita dificuldade nessa atividade, porque quando o mercado passava por alguma crise, ele tinha total controle emocional, absolutamente racional, sabia que tudo aquilo ia passar, ia se reverter, e sabia aproveitar aquele momento. Mas os clientes não tinham o mesmo preparo, a mesma filosofia. Então ele ficava com muita dificuldade de convencer as pessoas a terem o mesmo comportamento que ele tinha, né? E foi em razão dessa dificuldade que ele resolveu encerrar aquelas partnerships, né? Aquelas atividades de gestão de recursos de terceiros para gerir o seu próprio recurso, o seu próprio dinheiro, né? E foi por isso que eles fundaram a Berkshire Hathaway, né? E acabaram, cada um deles acabou com aquelas gestões de dinheiro de terceiro, fundaram a empresa. Quem quiser compre as ações, e aí vocês que decidam se querem manter a ação, se querem vender, mas eu não vou gerir mais o dinheiro de vocês, nós vamos gerir o nosso dinheiro, o dinheiro das nossas empresas, porque aí a gente administra conforme nosso pensamento, né? Não ficamos angustiados pelo que vocês estão sentindo, né? Então eles têm muito a nos ensinar, e nesse momento em particular, né, que a Bolsa tem recuado bastante com essa transição, com esses anúncios, né, do próximo dos próximos ministros, dos próximos ministérios, sobre, né, as possibilidades aí no campo econômico, o que, que vai acontecer, o que, que não vai, né? Quer dizer, nada aconteceu ainda, né? O próximo presidente sequer tomou posse, nenhuma medida concreta no âmbito da gestão foi tomada, mas o mercado já está derretendo de antemão, né? E aí como é que fica o investidor? Você vai acompanhar a manada, né? Vai acompanhar a massa que está vendendo, né? Ou vai ser racional e dizer, poxa, as empresas continuam lá do jeito que estão, continuam produzindo, trabalhando, tendo os mesmos resultados. Como é que eu vou me comportar agora, né? Eu vou vender meus ativos ou eu vou comprar mais, né? Ou eu vou agir de forma racional como eles nos ensinam, né? Então, o que a intenção desse vídeo, primeiro, não tem aqui nenhuma recomendação de investimento, nem dizer o que o investidor deve ou não deve fazer, mas a intenção aqui é transmitir, né, esses conhecimentos que estão aqui na página do Warren Buffett, no site da CNBC, né, estão, são públicos, né, e eu queria traduzir isso, né, trazer de forma mais palatável para os amigos essas informações, para que vocês, a partir disso, cheguem às suas próprias conclusões, né? E aprendam com os grandes mestres, né? Para que nós aprendamos, na verdade. Então, eu, particularmente, já assisti todo esse acervo aqui de reuniões anuais desde 1994, né? Claro, essas reuniões, elas remontam a anos ainda anteriores, mas os registros em áudio e vídeo
existem aqui na CNBC desde 1994, já assisti tudo isso até 2022 e agora continuo, a cada ano eu assisto. Mas é muito bom voltar a esses ensinamentos, a essas lições deles, principalmente em momentos como esse. Então, voltar aos fundamentos é essencial, né, para você se manter racional, se manter sereno diante desses cenários e tomar as decisões corretas, né? Não é ficar desesperado, saindo vendendo, nem se deixar tomar pelo medo paralisante, que vai impedir com que o seu plano de investimento seja bem sucedido, porque se você também ficar paralisado no momento em que você deve fazer alguma coisa, né, isso vai ter o mesmo resultado, né, vai ter um resultado similar a sair vendendo os seus ativos, né? Então você precisa ter um plano de investimento claro e de acordo com esse plano, saber agir na hora que deve agir e também não fazer nada quando isso for recomendável, né? Mas a grande questão é, agora é hora de agir ou é hora de ficar paralisado, né? Não sou eu que vou dizer. A partir das lições, né, dos grandes investidores, é que cada um vai chegar às suas conclusões, né? Então, eu vou passando aqui sem muita preparação, né? As sessões, as reuniões anuais, elas são divididas em duas sessões, né? A sessão da manhã e da tarde, e eu vou escolher alguns temas aqui. Eles têm os capítulos aqui, logicamente não vou passar por todos, eu vou escolher alguns pelos títulos, para a gente tentar identificar algumas passagens que nos ajudem, né, nesse momento de maior tensão que a gente está passando, né, que a gente está vivendo. Então nós temos aqui o início dessa primeira sessão, dessa reunião de 1994. Eu vou escolher aqui um tema que chame mais a nossa atenção, que possa contribuir. Mais uma vez, eu dei uma olhada rápida antes de iniciar o vídeo, mas a intenção é fazer aqui com vocês como se eu tivesse, né, vendo aqui pela primeira vez, né? Então, vamos ver aqui algum tema que seja interessante para a gente, e alguns temas também que talvez não tenham uma relação direta com esse momento, mas aproveitando que a gente está passando pelas reuniões anuais, tem algumas coisas engraçadas e curiosas. Por exemplo, vou começar com essa aqui, né? Buffett is keeping his private jet. Né? O Buffett está mantendo o seu jato privado. Né? O Buffett é um cara conhecido, né, pela, por ter uma vida muito franciscana, né, de frugal, né, de poucos gastos, mora na mesma casa, acho que desde 1950. O Charlie Munger, outro também, com gastos muito baixos. Né? O Charlie Munger, ele sempre evitou gastar muito em viagens, e às vezes, quando tinha alguma viagem de negócio, se a passagem de avião tivesse muito cara, ele ia de ônibus, né? Já rico, mas ia de ônibus, né? Então são dois caras que o Buffett mesmo, ele compra, ele toma café da manhã no McDonald's, né? E ele anda com uma quantidade de moeda ali dentro do carro, e ele diz assim, quando eu estou perdendo dinheiro, né, eu acho, provavelmente quando o mercado está em baixa, ele compra alguma coisa mais barata no McDonald's. Aí quando o mercado está em alta, ele gasta um pouquinho mais, mas esse gasto é coisa de poucos dólares, né? É muito engraçado isso, chega a ser engraçada essa postura dele mesmo, riquíssimo, né? Mas assim, aquela coisa mental, né? Aquele modelo mental dele que ele mantém desde sempre, né? Que não vai mudar pela quantidade de dinheiro que ele tem. Mas aqui interessante que ele disse, olha, eu estou mantendo
o meu jato, né, o private jet. Vamos ouvir aqui. Mr. Buffett, my name is Rob Naw. I'm from Omaha, Nebraska. My question is, given the recent announcement of Midwest Express and their nonstop jet service between the East and West Coasts, will this cut down on your use of the indefensible? And will you use more commercial air travel? Então, aqui tem umas pausazinhas, isso não é nem da minha internet, é mais do site mesmo, não sei porquê, mas às vezes ele dá uma quebrada na reprodução. Mas então, essa pessoa aqui pergunta ao Buffett, né, que considerando o recente anúncio da Midwest Express, e Midwest Express devia ser uma companhia aérea, né? E o anúncio dela de que ela prestaria um serviço ininterrupto entre as costas leste e oeste. Então ele pergunta, a pessoa que pergunta se ele ia diminuir o uso do Indefensible, que é o nome do jato, né, dele, né? E se ele usaria mais voos comerciais, né? Aí o Buffett brinca aqui e diz assim, isso é uma questão que foi plantada pelo Charlie. Quer dizer, o Charlie é um cara muito também austero, né? Muito frugal, acho que até mais ainda do que o Warren Buffett. Mas nessa questão dos aviões, com certeza, aí ele disse, isso foi uma questão, certamente foi uma questão plantada pelo Charlie. Né? Vamos ouvir aqui. This is a question planted by Charlie. I think you should know. I take it to the drugstore at the moment, and it's just a question when I start sleeping in it at the hangar. Nothing will cut back on the indefensible. It's being painted right now, but I told them to make it last a long time. Charlie, though. Então, ele brinca aqui, né? Eu pego ele para ir para farmácia no momento. E aí ele diz assim, não, eu não vou diminuir o uso do Indefensible, ele está sendo pintado agora. E eu até disse ao pessoal lá para demorar um bom tempo com isso. Was pointing out the merits of other kinds of transportation last night at the meeting of our managers. He might want to repeat those here. Né? Mas o Charlie estava apontando os méritos de outras formas de transporte na reunião com os nossos CEOs, nossos gerentes na noite passada, e talvez ele queira repetir isso agora. Well, I just pointed out that the back of the plane arrived at the same time as the front of the plane, invariably. Eu não entendi muito bem a piada dele, mas ele disse, bom, eu só salientei que a parte de trás do avião, né, chegou no mesmo momento que a parte da frente, invariavelmente. He's even more of an authority on buses, incidentally, if anybody has. Aí ele dizia, ele ainda é uma autoridade ainda maior quando se trata de ônibus, né? Então, enfim, tem algumas piadas, algumas passagens assim nas reuniões, e aqui ele só dizendo que ia continuar a usar o avião, né, privado, particular, normalmente. Né? Aqui uma outra piada, né? Qual seria o cara perguntou a ele aqui na sequência, né? Qual será o seu próximo objetivo na vida, já que você é o cara mais rico do país, né? Naquele momento ele disse, bom, isso é fácil, agora é ser o homem mais velho do país, né? Outra piada dele aí. Bom, aqui ele fala sobre a sucessão. Zone 3. Toda a reunião tem essa pergunta, né? Sobre o que vai acontecer com a Berkshire se o Buffett morrer.
Se não, quando, né, morrer, mas aqui se ele morresse, né, subitamente, isso era em 2004, ou, aliás, 1994, veja bem, são quase 30 anos desde lá, e ele vem respondendo essa mesma pergunta agora que ele já está com 92, né, o plano de sucessão já está divulgado, já está público, né, ficou definido que o sucessor dele será o, me foge o nome agora, mas é o atual diretor lá de todos os negócios, fora o negócio seguros, porque o negócio seguros fica sob a gestão do Adit Jain, né? Então, o outro, depois eu vou lembrar o nome aqui, que cuida, né, de supervisionar todos os outros negócios da Berkshire, vai ser o sucessor dele. Então, isso já está público, a época que em 94 não estava, né? Depois eu lembro o nome dele, me fugiu agora. Então ele vai ser o sucessor, né? Então eu não vou nem passar isso aqui, porque então a gente já sabe o que vai acontecer. Vamos ganhar um pouco de tempo aqui, né? Uh, Disaster, stock split, Fed Chairman. Aqui ele só não presta atenção no que as pessoas falam sobre as ações, Round six. né? Isso aqui é a propósito de uma pergunta que foi feita, né, sobre o cálculo do valor intrínseco de cada ação da Berkshire Hathaway feito à época pela Barron's. Deve ser alguma empresa, né, de análise de ativos ou alguma, não sei exatamente, algum jornal, alguma coisa assim, né? Barron's, artigo de alguma revista, algum periódico especializado, né, em investimentos. Então eles falavam sobre o valor intrínseco da Berkshire e o Warren Buffett não concorda com aquela avaliação e diz assim, olha, não preste atenção no que as pessoas falam sobre as ações da Berkshire, né? É o que ele diz. Ele disse, isso não é uma forma, a forma como a Barron's calculou não é a forma como eu calcularia o valor intrínseco da Berkshire. Mas cada um no mercado de ativos, né, de renda variável, faz suas escolhas sobre isso, né, sobre o valor intrínseco, né? Cada um, de acordo com as suas premissas, estabelece seu próprio valor intrínseco dos ativos, né? Então, todos os dias alguém vende algumas ações da Berkshire e outra pessoa compra ações da Berkshire. Então, é, eles provavelmente têm essas pessoas que compram e vendem têm diferentes opiniões sobre valuation da empresa, é claro. Então, nós não prestamos atenção sobre o que as pessoas dizem sobre a Coca-Cola, sobre as ações da Coca-Cola, sobre as ações da Gillette, nada disso, né? Então, o que eu quero dizer, né, num determinado dia, 2 milhões de ações da Coca-Cola são negociadas. Então, tem muita gente vendendo e muita gente comprando, né? Se você for conversar com uma pessoa, você vai ouvir uma coisa. Se você conversa com outra pessoa, né, você vai ouvir outra coisa. Então, você não deveria tomar decisões em ações baseado no que outras pessoas pensam, tá? Então, isso é uma lição muito importante, né? Tomem suas próprias decisões, façam suas próprias análises, né? Não vá se guiar necessariamente, porque cada um tem suas premissas, tem suas, né, e fazem seus valuations de acordo com essas premissas. Mas essas premissas podem estar equivocadas ou podem mudar no minuto seguinte. Então, o importante é que cada um tome suas próprias decisões, faça suas avaliações, né? Então, ele recomendava isso também em relação a Berkshire Hathaway, as ações da BRK. Bom, se você faz isso, ou seja, se você toma decisões com base em opiniões dos outros, você deve pensar em fazer outra coisa, né? Ah, então, a opinião pública, né,
não vai fazer você ficar rico em Wall Street, né? Se referindo ao mercado de renda variável americano, o mercado financeiro americano. Tá? Então, você não deve ter um negócio, ficar, né, atrelado a um negócio, né? Aliás, você só deve estar vinculado a um negócio, investir em um negócio, se você sente que você pode avaliá-lo e fazer o valuation, né, dele por você mesmo, né? Então, uma lição importante de você sempre buscar se aprimorar os seus conhecimentos para fazer os seus próprios julgamentos e tomar suas decisões conforme o seu próprio julgamento, né? Vamos seguir mais aqui. Vamos ver o que a gente pode buscar mais para esse momento, né? Ou seja, né, tentando né, amoldar esse ensinamento a esse momento. Não vá comprar, o mercado está caindo, alguém disse que tá caindo e está bom, alguma coisa está bom, não vá comprar porque a pessoa está dizendo, né? Vá fazer sua própria análise, vá estudar para você tomar a sua decisão nesse momento, né? Ah, Nós não estamos com nenhuma pressa para nos aposentar, 41, e a gente viu isso, né? Vê isso hoje em dia, eles ainda estão trabalhando. Por que nós não temos opiniões de curto prazo em ações? Aqui o item 47, vamos ver. Aqui, vamos lá. Diane West from Corona Del Mar, California. I know, Mr. Buffett, that you've said that you don't read what other people say about the market or the economy. Ela diz, Sr. Buffett, eu sei que você já disse que não lê o que outras pessoas dizem sobre o mercado ou sobre a But economia. do either you or Charlie have an opinion about how you think things are going to go? Mas você ou Charlie tem alguma opinião sobre como as coisas ficarão, né? Are you bullish or bearish? Né? Você está otimista ou está pessimista, né? You may have trouble believing this, but Charlie and I never have an opinion about the market because it wouldn't be any good and it might interfere with the opinions we have that are good. Né? Aí ele diz assim, você pode não acreditar, mas nem Charlie, nem eu, né, temos nenhuma opinião sobre o mercado, porque isso não seria bom, e isso poderia interferir nas opiniões que nós temos e que são boas, né? Então veja como é interessante, a gente fica muito preocupado com esse cenário político e às vezes tende, né, a misturar essas preocupações políticas de curto prazo, porque, né, são preocupações do momento, de um mandato de 4 anos, né, com decisões que devem durar uma vida inteira, né? E ele está dizendo, olha, nós não temos opiniões sobre o mercado, né? Nós temos opiniões sobre empresas, né? E tomamos decisões sobre empresas, né? Então, você não, seguindo essa linha, né, deles, nós não devemos nos pautar por questões pontuais de política, cenário político, para tomar decisões sobre empresas que devem permanecer no nosso portfólio indefinidamente, em regra, né? Então, é uma primeira lição para esse momento. Né, o mercado está prevendo, né, coisas horríveis sobre a próxima gestão, sobre, né, o próximo ministro, né, da Fazenda, né, sobre o que vai acontecer e já precificando os ativos lá embaixo e de repente se você se deixar levar por esse clima, você vai ficar paralisado, né? E aquela pessoa no extremo vai de repente se desfazer de seus investimentos, né? Então ele diz aqui, olha, nós não temos opinião sobre mercado, né? E a gente procura não ter e não
porque isso poderia interferir nas nossas decisões que nós achamos que são boas, né? If we're right about a business, if we think a business is attractive, it would be very foolish for us to not take action on that because we thought something about what the market was going to do or anything of that sort. Olha só. Então, se nós estamos certos sobre um negócio, se nós pensamos que um negócio é atrativo, né, seria muita bobagem de nossa parte não agir, né? Não agir, e agir quer dizer o quê? Não comprar o negócio, né? Porque nós pensamos que pensamos alguma coisa sobre alguma coisa que o mercado iria fazer, que ia acontecer no mercado, alguma coisa desse tipo, né? Então vamos trazer essa lição para o cenário hoje. Você diz assim, você conhece o negócio, você conhece a empresa, você estuda, você acompanha, aí de repente vê o preço dela lá embaixo, e você diz, não, eu não vou, né, tomar nenhuma decisão porque sei lá, tá vindo aí um ministro que está falando algumas coisas que o mercado não está gostando e tudo mais. Bom, o próprio Warren Buffett está dizendo, seria uma bobagem, né? Não agir se nós conhecemos o negócio por conta de uma questão dessa, né? Porque isso tudo depois vai passar, vai mudar, o cenário vai se reverter, né? A vida é dinâmica, né? E de repente a qualidade do negócio vai prevalecer, né, sobre essas questões, né? Então ele diz aqui, aí ele, Because we just don't know. And olha só, isso aqui é o mais importante, porque nós simplesmente não, we just don't know, nós simplesmente não sabemos. Ora, né, o que é que ele sabe? Ele sabe do negócio, ele conhece a empresa, né? Ele conhece profundamente a empresa, conhece profundamente o negócio, a qualidade do negócio, as vantagens competitivas, como ela faz dinheiro, como ela ganha dinheiro. Só que, de outro lado, ele não sabe o que é que vai ser do mercado, o que é que o mercado vai achar do político A ou B, do presidente A ou B, do ministro A ou B, o que ele vai fazer, quais são as decisões dele, tal. Ele não tem como prever. Aí o que é que o Warren Buffett diz? Ele está dizendo que vai esperar o mercado se acalmar e, né, as decisões do ministro para tomar uma ação? Não, ele está dizendo que não. Nós simplesmente não sabemos. E seria bobagem de nossa parte deixar de agir conforme o nosso entendimento por conta desse cenário macroeconômico. É o que ele está dizendo aqui, né? Aí ele diz aqui mais, vamos ver. and to give up something that you do know and that is profitable for something that you don't know and won't know because of that. Ele diz assim, e abrir mão de alguma coisa que você sabe, né, e que é rentável, que é lucrativa, por uma coisa que você não sabe, que não vai saber. Porque, veja bem, o que é que o mercado está dizendo? O mercado está com medo das indicações, mas nada aconteceu ainda, né? Aí pega uma opinião, né, de um dos indicados e lá, o cara pensa isso, aí pronto, aí o mercado já repercute isso na avaliação dos ativos, né, e joga o preço lá para baixo. Mas é um pensamento, nada aconteceu, ninguém pôs nada em prática, ninguém pôs isso em debate, ninguém votou nada, ninguém discutiu nada, né? Por exemplo, a propósito dessa questão da mudança da lei das estatais. Bem, passou na Câmara, mas qual a extensão dessa mudança, né? Na prática, né, o que é que pode influenciar? Quais foram os pontos que foram alterados? Foi a questão né, da quarentena, né? Mas até que ponto isso pode impactar as empresas se outros dispositivos dessa lei não foram modificados, né? Mas essa lei pode ser mudada a qualquer tempo. Talvez, mas você não sabe. E aí você vai deixar tomar uma decisão agora que está interessante por uma coisa lucrativa, por uma coisa que você não sabe e não vai saber, né? Quer dizer, tudo pode acontecer, pode, inclusive nada. Ou seja,
A lei pode não ser alterada, e se for alterada, essa alteração pode ser derrubada judicialmente, enfim, tem muita coisa para acontecer. Se você ficar esperando, né, adivinhar o futuro e o futuro se amoldar ao que você quer, né, você pode perder a oportunidade. Né? É o que o Warren Buffett está dizendo, quer dizer, nós não sabemos, não temos como saber, né? E também não faz sentido para a gente. Ele diz, doesn't make any sense to us. Né? Não faz nenhum sentido para a gente abrir mão de alguma coisa que a gente sabe que é lucrativo, por uma coisa que a gente não sabe nem se vai acontecer. Né? Então, isso não faz nenhuma diferença para nós. Olha a racionalidade desses homens. Né? E por que eles foram bem-sucedidos? Porque eles se descolam da turba, cara. Né? Da manada, do barulho, do ruído. Né? E aí é preciso aprender com eles. Né? Vamos lá. It just doesn't make any sense to us, and it doesn't really make any difference to us. I mean, I bought my first stock, I think, in probably April of 1942 when I was 11. And since then, I mean, actually, World War II didn't look so good at that time. I mean, the prospects, they really didn't. I mean, we were not doing well in the Pacific, and I'm not sure I calculated that into my purchase of my 3 shares. But olha só que interessante que ele está dizendo. Ele diz assim, eu quero dizer, eu comprei a minha primeira ação, provavelmente, em abril de 1942, quando eu tinha 11 anos de idade. Né? E desde então, quer dizer, a Segunda Guerra Mundial, ela não parecia muito boa naquele momento. Ele quer dizer, não parecia muito boa para os Estados Unidos naquele momento. Né? O prospecto, né, a perspectiva, né, não era boa. Né? Nós não estávamos indo bem no Pacífico. Né? Eu não sei se eu calculei isso na compra das minhas 3 ações à época, mas o que ele quer dizer em retrospecto é que a coisa não era boa naquele momento. Mesmo assim, ele comprou. Né? Mas meio que a atitude dele naquele momento, claro, com 11 anos de idade, ele não tinha, né, a bagagem, o conhecimento que ele tem agora, mas ele talvez agora também não deixasse de comprar, né, caso estivesse em meio a uma guerra. Aí você diz assim, né, vamos tentar fazer o paralelo com esse momento. Naquele momento específico, né, em que ele comprou as ações, as perspectivas não eram boas. Né? Os Estados Unidos não estavam indo bem. Então, outro diria, eu não vou comprar não, porque pode ser que os Estados Unidos percam a guerra, vai quebrar o país e tal, não sei o que tal. Ele foi lá e comprou. Porque naquele momento fazia muito sentido. Né? Era um negócio bom, era um negócio lucrativo, era um negócio que ele conhecia, digamos, né? Vamos ignorar aqui a idade, os 11 anos, mas negócio que ele conhecia, ele comprou. Né? Por quê? Porque ele não tinha como saber o restante. Né? E no final, né, a guerra terminou favorável também para o lado dos Estados Unidos. Então, vamos trazer isso para esse momento. Né? Nós não sabemos o que vai ser nesses 4 anos, mas você vai deixar de investir em algo que é para formar o seu portfólio ali, o seu patrimônio a vida inteira, por conta de questões pontuais, né? De questões que vão se desenrolar em um mandato, depois pode vir um outro mandato totalmente diferente, com outras decisões. Então você vai ficar pautando as suas decisões de negócio com base num cenário que você não tem como controlar? Né? Essa é a questão, é o que ele coloca aqui. Né? I mean, just think of all the things that have happened since then. You know, atomic weapons and major wars and presidents resigning and all kinds of things. Massive inflation at certain times. Aí ele diz assim, né? Agora pense em todas as coisas que aconteceram desde então. Né? Olha só, armas nucleares, grandes guerras, presidentes, renúncias de presidentes, né? todo tipo de coisas.
né? Inflação massiva em certos momentos, né? Olha a quantidade de coisas que aconteceram, né? Você não tem como controlar, meu amigo. Então, se você for pautar suas decisões de investimento, né, no imponderável, nas coisas que você não tem como controlar, você vai ficar paralisado. Você vai ficar completamente paralisado, né? E veja onde o Warren Buffett chegou, onde o Bassi chegou, onde o Luiz Alves chegou, né? Então não tem como você tomar decisões misturar decisões de investimento com coisas que você não tem como controlar. E não sabe e não tem como saber, né? To, to give up what you're doing well because of guesses about what's going to happen in some macro way just doesn't make any sense to us. Olha só que são, olha, das maiores lições que esse cara pode nos trazer, principalmente nesse momento, né? Olha, to give up, né? Desistir de coisas que você vem fazendo bem, né? Por conta de suposições sobre o que vai acontecer num cenário macro, né? Simplesmente não faz nenhum sentido para a gente. Veja que coisa interessante, né? Olha, as pessoas dão tanta importância a cenário. Ah, porque vai indicar fulano de tal. Ah, porque fulano pensa isso. Ah, porque ele está pensando isso, porque vai acontecer. A pessoa nem sabe se vai acontecer. Nem aconteceu nada no plano concreto. O pessoal já está, né, já está adivinhando o futuro e desistindo do seu plano, né? Deixando de fazer alguma coisa né? ou, ou desistindo, vendendo ativos e tal, por coisas que não tem como você controlar. Então, vamos ouvir uma pessoa de 92 anos de idade, um dos homens mais ricos do mundo, né? Porque, né? E, e veja bem, isso não pode ser um lance de sorte, porque a mesma forma de pensar dele é a forma de pensar do Bassi, a forma de pensar do Parisotto, a forma de pensar do Luiz Alves e de tantos outros grandes investidores, né, que continuaram, seguiram seus planos de investimento em que pesem os cenários macroeconômicos, né? Então veja que belíssima lição ele nos dá, né, com essa passagem, né? Então, desistir de alguma coisa que você está fazendo bem por conta de suposições, né, de uma forma macro, né, simplesmente não faz sentido para a gente, né? The best thing that can happen from Berkshire's standpoint, we don't wish this on anybody, but over time, is to have markets that go down a tremendous amount. I mean, we are going. Olha só, olha a cabeça do cara, né? A melhor coisa que pode acontecer do ponto de vista da Berkshire, e nós não queremos isso, né? We don't wish this on anybody, nós não queremos isso para ninguém, né? Ele fala do ponto de vista da Berkshire, né? Assim, ele não está desejando o que ele vai dizer aqui, mas do ponto de vista da Berkshire, a melhor coisa que pode acontecer é que ao longo do tempo, né, os mercados caiam tremendamente, né? Caiam numa proporção tremenda, né? Então ele está dizendo assim, olha, eu não estou desejando isso, mas a melhor coisa que pode acontecer do nosso ponto de vista da Berkshire, é que ao longo do tempo os mercados caiam de uma forma tremenda, né? Então veja bem, o mercado está caindo agora, o Buffett estaria sorrindo aqui no Brasil, de acordo com o que ele está dizendo. E as pessoas ficam estressadas, ficam nervosas, com medo, né? Criticando A, B ou C. Quando ele diz a melhor coisa que pode acontecer, eu não estou desejando, mas se acontecer, é a melhor coisa que pode acontecer, né? Vamos lá.
Vamos ver o que ele nos going diz to be mais. buyers of things over time. Olha, ele diz assim, o que eu quero dizer, nós seremos compradores de coisas ao longo do tempo. Simplesmente isso, meu amigo. Ele não fica condicionando, olha, eu vou comprar se o governo for A, B ou C. Eu vou comprar se o ministro for tal. Eu vou comprar se o ministro disser isso, aquilo, aquilo. Eu vou comprar se... Não tem condicionante. Ele diz assim, nós vamos comprar coisas ao longo do tempo. E para nós, do nosso ponto de vista, não que nós desejemos isso, mas do nosso ponto de vista, se nós vamos comprar ao longo do tempo, a melhor coisa que acontece é se os mercados caírem tremendamente. E não fala aqui de presidente, de partido, de política, de nenhuma ideologia, nada. É simplesmente comprar. Nós vamos comprar ao longo do tempo. E isso ele estava dizendo. Ele já fazia isso desde os 11 anos de idade, estava dizendo isso há 30 anos atrás, em 1994. Então isso é uma lição para a gente, né? Que a cada momento, nesse mundo hiperconectado, ficamos aí, o que é que está acontecendo, o que é que está acontecendo? Não está acontecendo nada, rapaz, segue teu plano de investimento, né? Faz igual o Buffett, né? Vai acumulando ativos ao longo do tempo, tá? Vamos lá, o que ele diz mais aqui? Now, if you're going to be buyers of groceries over time, you like grocery prices to go down. If you're going to be buying cars over time, you like car prices to go down. Então ele diz aqui, se você vai ser um comprador, né, de groceries, de fazer compras, né, groceries, fazer compras de mantimentos, né? Se você vai comprar seus mantimentos ao longo do tempo e esses mantimentos, os preços deles vão cair, né? Você gosta quando esses preços caem, é ou não é? Então você compra carne, frango, verdura, legume, frutas, né, suco, leite, enfim, produtos de limpeza. Se esses produtos caem no mercado, você não acha bom? Acha bom. E você vai comprá-los ao longo da vida. Aí ele diz mais, se você vai comprar carros ao longo do tempo, que por sinal é um péssimo investimento, mas aqui ele está dando, e não é investimento na verdade, mas ele está só dando um exemplo grosseiro, né? Se você vai comprar carros ao longo do tempo, você vai gostar quando os preços dos carros caírem, né? Então, se você compra ações ao longo do tempo, você vai gostar quando o preço das ações caírem, né? É um pensamento simples, é um pensamento muito simples, só que as pessoas se esquecem. É importante a gente retomar esses fundamentos nessas horas. Vamos lá. We buy businesses. We buy pieces of businesses, stocks. And we're going to be much better off if we can buy those things at an attractive price than if we can't. So, então, ele diz, nós compramos negócios, né? Tem gente que compra carros, tem gente que compra vinhos, tem gente que compra roupas, tem gente que compra relógios, nós compramos negócios. Nós compramos pedaços de negócios, ações. E aqui eu faço um parênteses para dizer, não só pedaços de negócio, mas eles também compram negócios inteiros fechados, né? Tem várias empresas que são subsidiárias dentro do grande conglomerado da Berkshire Hathaway. E nós estaremos muito melhores se nós pudermos comprar essas coisas a preços atrativos do que se nós não pudermos comprá-las a esses preços atrativos. Simples assim, né? we don't have any fear at all. Então, nós não temos nenhum medo, absolutamente. Nós não temos nenhum medo, absolutamente. Então, meu amigo, tome a sua decisão. Você quer ser um investidor bem-sucedido, né? Não quero dizer que você vai chegar nem de longe ao patamar de um Warren Buffett, mas nem precisa. Nem precisa. Só pergunta o seguinte, quer ser um investidor bem-sucedido? Então, ouça os homens aí de cabelos brancos, né? Nós não temos nenhum medo em absoluto, absolutamente. Isso também não significa que sejam irresponsáveis, que comprem qualquer coisa a qualquer preço. Não é bem assim, né?
Eles compram bons negócios a preços atrativos, mas não tem medo, não ficam misturando cenários macroeconômicos, suposições, governos, ideologias, partidos, ministro A, ministro B, presidente A, B, mandato, com decisões de negócio. Só isso. Eles olham para o negócio, né, e seguem. Né? Então tem que tomar essa decisão, porque se você não tomar essa decisão, você vai ficar o tempo todo nervoso, perguntando o que está acontecendo, compro, não compro, não sei o quê. Não tem como, você não vai ser um investidor de forma sustentável. Você não vai aguentar, né, passar a vida fazendo isso. Vai ter um infarto, um AVC. Né? Então tem que tomar essa decisão, tem que saber se você está preparado. E para se preparar, você tem que aprender com os mais experientes. I mean, what we fear is an irrational bull market that's sustained for some long period of time. Aí ele disse, ó, qual é o medo dele? O nosso medo é um mercado, né, muito otimista, né, de bull market, aquele mercado altista, irracional, que se sustenta por um longo período de tempo. Por quê? Porque aí ele não consegue comprar. Né? Um mercado muito alto, né? Muito lá em cima, todo mundo empolgado de forma irracional por um longo período de tempo. Nós temos medo disso. Ele não tem medo do mercado lá embaixo, mercado barato, das coisas com preço lá embaixo, se ele entende do negócio, se ele sabe que é um bom negócio, que é um negócio lucrativo, né? Que vai dar um bom retorno ao longo do tempo. Ele não tem medo disso. De maneira nenhuma. O medo dele é quando o mercado está otimista de forma irracional e está lá em cima por muito tempo, porque ele não consegue comprar. You, as shareholders of Berkshire, unless you own your shares on borrowed money or are going to sell them in a very short period of time, are better off if stocks get cheaper, because it means that we can be doing more intelligent things on your behalf than would be the case otherwise. Ele diz assim, vocês, como acionistas da Berkshire, né, e diga-se passagem, eu sou acionista da Berkshire com muito orgulho, porque ouço essas coisas do Warren Buffett, né, para mim é uma alegria, é música aos meus ouvidos. Mas ele disse assim, a não ser que você tenha essas ações, né, com base em dinheiro emprestado, o que não é bom, né, porque aí você vai ter que vender essas ações para pagar o empréstimo. Né, ele tá dizendo, porque tem gente que toma emprestado, compra a ação para lucrar no curto prazo, né, e depois tem que vender para pagar o empréstimo. Né. Ele diz, ó, fora essa situação, se você é um acionista da Berkshire, tá, de longo prazo, né, você vai estar bem melhor se as ações ficarem mais baratas. Em outras palavras, se o mercado cair. Né, porque isso significa que nós poderemos fazer coisas mais... poderemos fazer mais coisas inteligentes a seu favor do que em um cenário diverso, um cenário contrário, em outra situação. Ou seja, se o mercado estiver em alta, nós não vamos poder fazer muita coisa inteligente a seu favor. Né? Nós não vamos poder comprar nada. Mas se o mercado estiver caindo em baixa, nós vamos poder fazer mais coisas inteligentes para você. Né? Mas olha o que ele vai dizer de novo aqui. But we have no idea and we wouldn't care what anybody thought about it. I mean, Mas nós não temos a menor ideia. E menor ideia de quê? Do que vai ser, se o mercado vai cair, se não vai, do que vai ser no próximo governo, do que esse ministro vai fazer, do que não vai fazer. Nós não temos a menor ideia, mas ele não está dizendo em nenhum momento que ele vai deixar de investir, de seguir o plano de investimento por conta dessas questões macroeconômicas. Ele vai simplesmente continuar fazendo o que ele sabe fazer. Né? E nós não estamos nem aí. Né? Nós não estaríamos nem um pouco preocupados sobre o que as pessoas pensam sobre isso. Sabe?
Então, a melhor coisa para o investidor é se afastar desse tumulto, né, daquelas pessoas que ficam dando opinião sobre o que vai ser, como vai ser. Melhor coisa, porque isso vai, né, se você se deixar levar por isso, você vai se influenciando, aquilo vai penetrando ali, né, tomando conta de você, daqui a pouco você está tomando decisão irracional, né? Então, we wouldn't care, nós não nos interessaríamos, nós não estaríamos preocupados com o que qualquer pessoa pensar sobre isso, né? Sobre cenário macro, né? Most of all ourselves. I mean, Charlie, do you have any? No, I think if you're agnostic about those macro factors and therefore devote all your time to thinking about the individual businesses and the individual opportunities, it's a way more efficient way to behave, at least with our particular talents and lacks thereof. Então, o Charlie Munger complementa, olha, se você é agnóstico, né, sobre esses fatores macro, né, e então dedica todo o seu tempo para pensar sobre negócios individuais e oportunidades individuais, é uma forma muito mais eficiente de se portar, né, de se comportar, pelo menos, né, com os talentos particulares que nós temos e os talentos que nós não temos, né? Olha a racionalidade desses caras, né? If you're right about the businesses, you'll end up doing fine. Ele diz, se você estiver certo sobre os negócios, você vai acabar indo bem, né? Então tem isso também, você precisa estar certo sobre os negócios, né? Mas não fica também pensando no imponderável, né? We don't know, and we don't think about when something will happen. We think about what will happen. It's not so difficult to figure out what will happen. It's impossible, in our view, to figure out when it will happen. So we focus on what will happen. Então, ele foca no que vai acontecer, mas com os negócios, né? Então, ele não fica pensando quando vai acontecer, né? Ele foca nos negócios, nos fundamentos dos negócios e faz o investimento, né? This company in 1890 or thereabouts, the whole company sold for $2,000. It's got a market value now of about 50-odd billion. You know. Ele fala de uma empresa aqui, eu não sei se é a Coca-Cola, mas ele disse, essa companhia, ela foi vendida em 1890 por $2.000, acho que foi a Coca-Cola, né? E agora ela tem um valor de mercado de 50 bilhões de dólares, né? Somebody could have said to the fellow who was buying this in 1890, you know, you're going to have a couple of great world wars, and you know, and you'll have the panic of 1907. All these things will happen. And wouldn't it be a better idea to wait? You know? We can't afford that mistake, basically. Olha só, aí ele diz assim, alguma pessoa poderia ter dito ao cara que estava comprando a empresa, olha, você vai ter algumas grandes guerras aí pela frente, você vai ter o pânico de 1907, essas coisas todas vão acontecer. Não é melhor esperar, né? Não é uma ideia melhor esperar? Aí todo mundo ri e ele diz, nós não podemos suportar esse erro, né? Então, é o que nós temos que dizer nesse momento, né? Você diz assim, tá lá, novo governo indicando A, B, C, o cara pensa isso, aquilo, outro. Não é melhor esperar as coisas clarearem? Você vai, de repente, cometer um erro, né? De deixar de comprar. Aí eu vou pegar esse exemplo lá de 1890, uma empresa por $2.000 que acabou chegando a um valor de mercado de 50 bilhões de dólares, né? Então, grande lição aqui nesse tópico 47 dessa reunião de 1994. Acho que posso parar por aqui,
por esse vídeo, né, com essa lição extraordinária do Warren Buffett e Charlie Munger. Tá? Mas só para também não perder, talvez já fechar aqui pelo menos essa primeira parte da reunião, passo aqui por outros tópicos para ver se tem alguma coisa mais interessante. Aqui eles dizem, olha, nós preferimos comprar uma companhia inteira do que comprar uma companhia inteira, mas ações oferecem mais barganhas, né? Mais difícil você comprar uma empresa inteira num preço muito atrativo, com uma grande barganha. Isso é mais fácil de acontecer quando se compra pedaços de empresas através da compra de ações, né? Deixa eu ver esse item 50 aqui. Hello, my name is Charles Pyle from Ann Arbor, Michigan. I'd like to ask you to expound on your view of risk in the financial world. And I ask that against the background of what appear to be a number of inconsistencies between your view of risk and the conventional view of risk. I mentioned that Que in a está falando recent sobre article risco, you né? pointed out an inconsistency in the use of beta as a measure of risk, which is a common standard. And I mentioned that derivatives are dangerous, and yet you feel comfortable playing in derivatives Então, through Salomon o Brothers. Buffett vai falar aqui sobre risco, Risk né? is the possibility of harm or injury, and in that respect, we think it's inextricably wound up in your time horizon for holding an asset. I mean, if your risk is that if you intend to buy XYZ Corporation at 11:30 this morning and sell it out before the close today, I mean, that is, in our view, that is a very risky transaction, because we think 50% of the time you're going to suffer some harm or injury. Então, ele falando aqui sobre risco agora, né? E aí tem a ver, né, com a filosofia de investimento para a vida toda, longuíssimo prazo e tal. Ele diz que o risco ele está vinculado ao tempo pelo qual o ativo é mantido, né, no seu portfólio. Então ele diz, ó, se você vai comprar uma empresa às 11h30 da manhã para vender no final do dia, é claro que na nossa visão você está fazendo uma transação muito arriscada, né? Agora vamos ver aqui. If you have a time horizon on a business, we think that the risk of buying something like Coca-Cola at the price we bought it at a few years ago is so close to nil in terms of our prospective holding period. Ele diz assim, se você... ele diz assim, nós pensamos que o risco de comprar alguma coisa como Coca-Cola no preço que nós compramos alguns anos atrás é essencialmente perto de zero, né, em termos da nossa perspectiva de manter o negócio, né? Então isso é uma resposta para quem acho que isso nem se destina ao público aqui do grupo, né, porque acho que pelo menos nesse ponto estamos todos de acordo que, né, os investimentos eles têm que ser para a vida toda, tem que ser de longo prazo, não que você vá manter as ações necessariamente a vida toda de todas as empresas, você pode eventualmente fazer alguma troca, a gente já falou sobre isso, mas em geral você compra sem né, nenhum horizonte assim de venda, sem querer se desfazer do negócio, pelo contrário, se o negócio se mantiver bom, você vai manter ele para a vida toda. Então, isso é uma resposta às pessoas que acham que a bolsa é jogo, é cassino, coisa do tipo, porque se você pega uma empresa boa e mantém ela para a vida toda, o risco ele diz, é perto de zero, né? O risco está atrelado ao horizonte de tempo, né, de manutenção daquele ativo no seu portfólio. But if you ask me the risk of buying Coca-Cola this morning and you're going to sell it tomorrow morning, I say that's a very risky transaction. Now, aí ele diz, a mesma empresa, né? E quanto ao risco de comprar essa empresa hoje e manter ela até amanhã de manhã? Ele disse, olha, aí vai ser uma transação muito, muito arriscada, mesmo se tratando da Coca-Cola, tá certo? Então, um grande antídoto contra o risco é o tempo, né? É o tempo de
manutenção desse ativo na sua carteira. Cara, se você mantiver pela vida toda, e o Warren Buffett mantém a vida toda. Né? As I pointed out in the annual report, it became very fashionable in the academic world, and then that spilled over into the financial markets to define risk in terms of volatility, of which beta became a measure. But that measure, that is no measure of risk. The risk. Então ele diz assim, se tornou, né, um modismo no meio acadêmico, né, definir risco em termos de volatilidade, né? E o beta virou uma medida, né, da volatilidade. Isso não é medida de risco para nós. A volatilidade não é medida de risco para nós. Então, quando você vir, né, um mercado muito volátil, oscilando muito, isso não é risco. O risco não está nisso. Né? In terms of our super cat business, is not that we lose money in any given year. Ele diz, o risco não está em perder dinheiro num determinado ano. We know we're going to lose money in some given day, that is for certain. And nós sabemos que vamos perder dinheiro num dia determinado, isso com certeza. And we're extremely likely to lose money in a given year. E nós, muito provavelmente, vamos perder dinheiro também num determinado ano. Time horizon of writing that business, would be at least a decade, and we think the probability of losing money over a decade is low. Aí ele diz assim, ele está falando aqui do Super Cat Business, acho que é um negócio de seguros. Então, o nosso horizonte de tempo para esse negócio é de pelo menos uma década. Aí ele disse, e nós pensamos que a probabilidade de perder dinheiro depois em uma década é baixo. Né? So we feel that in terms of our horizon of investment, that is not a risky business. Ele diz, então nós pensamos que em termos de nosso horizonte de investimento, esse negócio não é um negócio arriscado, né? And it's a whole lot less risky than writing something that's much more predictable. Então, e nós achamos que é muito menos arriscado do que algum negócio mais previsível, né? Ele está falando aqui dentro do negócio, agora eu entendi, dentro do negócio seguros, em você fazer seguro daquelas situações extraordinárias que eles chamam lá de super cat, tipo um terremoto gigantesco, sei lá, um terremoto, esses eventos extraordinários, assim, muito grandes, né? Furacões imensos. Então, para eles fazem esses negócios sempre com um horizonte assim de uma década. E eles consideram que com esse horizonte de tempo, a tendência de perder dinheiro é muito baixa, né? E esses negócios são mais rentáveis do que você fazer seguro de eventos muito mais previsíveis, por exemplo, né? É isso que ele quer comparar, ou seja, o horizonte de tempo, quanto maior o horizonte de tempo, menor o risco. Né? The interesting thing is that using conventional measures of risk, something whose return varies from year to year between plus 20% and plus 80% is riskier as defined than something whose return is 5% a year every year. We just think the financial world has gone haywire in terms of measures of risk. We look at what we do. We are perfectly willing to lose money on a given transaction, arbitrage being an example, any given insurance policy being another example. We are perfectly willing to lose money on any given transaction. We are not willing to enter into transactions in which we think the probability of doing a number of mutually independent events but of a similar type has an expectancy of loss. And we hope that we are entering into our transactions where our calculations of those probabilities have validity. And to do so, we try to narrow it down. There are a whole bunch of things we just won't do because we don't think we can write the equation on them. But we basically, Charlie and I, by nature, are pretty risk averse, but we are very willing to enter into transactions. Então,
Bom, em suma, ele diz assim: olha, nós somos avessos ao risco, mas nós entramos nas transações. E nós tentamos fazer as transações. Claro, nós podemos perder dinheiro, sim, podemos perder dinheiro, mas a gente tenta fazer os cálculos, né? Os cálculos de forma que a probabilidade disso acontecer seja muito baixa, né? Então, isso ele está falando dos negócios de seguros da companhia, né? If we knew it was an honest coin and someone wanted to give us 7 to 5 or something of the sort on one flip, how much of Berkshire's net worth would we put on that flip? Well, we would. It would sound like a big number to you. It would not be a huge percentage of the net worth, but it would be a significant number. We will do things when probabilities favor us. Nós faremos coisas quando as probabilidades estiverem ao nosso favor. Charlie? Yeah, I would say we try and think like Fermat and Pascal, as if they'd never heard of modern finance theory. I really think that a lot of modern finance theory can only be described as disgusting. Ele fala aqui, eu realmente penso que muito da teoria financeira moderna só pode ser descrita como repugnante, né? Bom, enfim, então vimos aí sobre não nos ocuparmos muito de questões macroeconômicas, não misturarmos muito isso com o nosso plano de investimento, que deve ser focado nos negócios individualmente, né? Não ficar tentando fazer market timing, né? Prever o que vai acontecer, ou esperar muito para ver o que vai acontecer no futuro, quando a gente tem bons negócios que a gente conhece, sabe que são lucrativos, né? Também ter sempre esse horizonte de investimento de longuíssimo prazo, né? Ou seja, para mim é a vida toda, né? Porque quanto maior o tempo, menor o risco, né, do seu investimento. O que mais que a gente pode extrair daqui? 51. Isso aqui eu acho bacana, essa frase que ele tem, né? The development of the Ele insurance. diz aqui: você não descobre quem está nadando pelado até que a maré baixe, né? A maré baixa. Então, normalmente quando a maré está alta, tá todo mundo, o mercado está em alta, o mercado está lá em cima, aí está todo mundo bem, né? Está todo mundo contando vantagem, rentabilidade lá em cima. Aí quando cai, aí você vê quem está nadando pelado, né? Quem não tinha caixa, quem estava endividado, investindo, fazendo alavancagem, né? Quem quebrou no mercado de queda, enfim. Então vamos ver o que ele fala sobre isso. Insurance business in Bermuda. Bermuda is simply a new competitor. They're not so new. I mean, there have been companies in Bermuda before, but in the last 15 months, 18 months, maybe there's been 4 billion plus raised, and because for tax reasons, maybe other reasons as well, but certainly for tax reasons. Ele está dizendo que algumas empresas estão localizadas nas Bermudas por conta de impostos, né? Reinsurers. But essentially, there's no great difference between that type of competition and other reinsurers' competition, except for the fact that capacity is new and the money's just been raised, and so there may be some greater pressure on the managers of those businesses to go out and write business promptly than on somebody that's been around for 50 years. But it's no plus for us anytime new capacity enters any business that we're in, and that certainly goes for the reinsurance business. Reinsurance business, by its nature, will be a business in which some very stupid things are done en masse periodically. I mean, you can be doing dumb things and not know it in reinsurance, and then all of a sudden wake up and find out the money is gone.
Então, o que ele vai dizer agora, né, sobre aquela frase é a propósito que ele está falando de empresas de resseguro, né? Que nessas empresas de seguro é muito fácil você fazer coisas estúpidas, né? Que são feitas assim em massa periodicamente. E você não se dá conta disso, desses erros, dessas coisas estúpidas, decisões estúpidas que são tomadas dentro desse negócio, e quando se dá conta, né, quando você acorda, o dinheiro já foi embora. Ele vai falar a propósito disso, ele vai trazer essa frase a propósito disso. Mas essa frase também serve para os pequenos investidores, né? Que são, né, as pessoas que, sei lá, se alavancam, não tem dinheiro para investir, vai lá, toma dinheiro emprestado, vai investir, aí está ganhando, né, está no mercado de alta, e quando o mercado cai, que você se arrebentou, né, tem que pagar lá, e às vezes paga perdendo dinheiro, aí quando cai que você vê quem estava nadando pelado, né, a pessoa que estava dizendo que estava ganhando tanto, e aí houve a inversão no mercado, a pessoa acabou perdendo, e você está ali só acumulando ativos devagarinho, né, você não estava também no topo da onda, mas também você não está lá tomando caldo. Você está ali no meio da onda, está comprando, acumulando ativos, vem uma inversão do mercado, você tem caixa para comprar mais, né? Então você não é aquele cara que fica contando vantagem, segue o seu plano normalmente, e você normalmente, que é um investidor nesse ponto mais conservador, você vai acabar descobrindo quando, né, a maré baixar quem estava nadando pelado, ou seja, quem estava ali fazendo bobagem, né? And it's what people have found out. I used that line in the report a year ago. It's what people have found out that were speculating on bonds with low margins recently. That you don't find out who's been swimming naked until the tide goes out. And essentially, aqui que ele falou a frase, né? That's what happens in reinsurance. You really don't find out who's been swimming naked till the wind blows. Então é assim, no mundo é assim, né? Você vê gente aí esbanjando e tudo mais, quando vê essas pessoas estão quebradas, e você só descobre depois que a maré baixou, né? Bom, vamos finalizando aqui. Ele diz quando o dinheiro se acumula, né, quando ele tem muito dinheiro para investir, não é por escolha, é porque não tem coisa para comprar, em resumo é isso, né, e eles têm muita paciência, esperam a oportunidade, eles não ficam comprando qualquer coisa, então eles esperam aparecer boas oportunidades para comprar, e oportunidades, né, de negócio, olhando do ponto de vista do negócio, não é fazer market time ou esperar condições macroeconômicas favoráveis. É aparecer algum negócio a preço interessante, como todo investidor deve fazer. Increase information speed doesn't affect our decision, né? O aumento da velocidade das informações não afetam as nossas decisões. Acho interessante esse ponto aqui. Good morning. I'm Sarah Pruitt from Milwaukee, Wisconsin. Ele diz assim, então a velocidade da informação afeta as suas decisões. Information today affect our processo de tomada de process. decisão? Aí ele Now, responde. I would say that we perform about like we were doing 30 or 40 years ago. I mean, we read annual reports. It isn't this. Olha que interessante. Olha, a gente age como se estivéssemos, como agimos há 30 ou 40 anos atrás. Esse é o segredo do sucesso dele, entendeu? É a consistência, né, do processo. O processo é mantido ao longo do tempo, né? Ele diz, nós lemos relatórios anuais de empresas, assim como fazíamos antes, né? Só que antes, para receber o relatório anual, como não tinha internet, ele tinha que comprar pelo menos uma ação de cada empresa para receber pelo correio. Aí ele recebia o relatório anual, lia o relatório anual e tomava a decisão de investimento. Hoje em dia você tem a internet, você pode acessar o relatório anual o tempo inteiro, sem precisar nem comprar a ação, né? Mas é o que ele fazia, ele dizia que em 1994, nós fazemos hoje o que fazíamos há 30, 40 anos atrás. It isn't the speed of information really doesn't make any difference to us. It's A the velocidade da informação não faz nenhuma diferença para a gente. processing and finally coming to some judgment that actually has
some utility. That is, that it's a judgment about the price of a business or a part of a business, of security, versus what it's essentially worth. And Ele diz assim, é o processo e finalmente chegando a um julgamento, né, uma decisão que tem alguma utilidade para a gente. Ou seja, julgamento sobre o preço de um negócio ou parte de um negócio, sobre o preço de uma ação, versus o valor intrínseco desse negócio ou dessa ação. E isso não tem nada a ver com a velocidade, com a informação rápida. none of that involves anything to do really with quick information. It involves getting good information. Ele diz, isso não tem a ver com a velocidade, em pegar uma informação rapidamente. Isso tem a ver com a qualidade da informação, em pegar uma boa informação, né? Ou seja, a gente está dizendo, não quero pegar uma informação rápida para fazer um trade, né, e lucrar com o trade. Eu quero uma informação boa para tomar uma decisão sobre o negócio e ter o negócio, comprar o negócio. Não é a velocidade, porque ele investe para a vida toda, né? But usually it's not. We're not looking for needles in haystacks or anything of the sort. You know, we like haystacks, not needles, basically. And we want it to shout at us. And I would say well, virtually everything we've done has been reading public reports and then maybe asking questions around to ascertain trade positions or product strengths or something of that sort. Então ele diz assim, virtualmente, tudo que nós temos feito é ler relatórios públicos, né, os relatórios das empresas e fazer questões, né, sobre, né, a força dos produtos, vantagens competitivas, posições nos negócios, enfim, né, coisa desse tipo. But we never have to. We can make decisions very fast. Só nós podemos tomar decisões muito rapidamente. We get called on a business or we can make up our mind whether we're interested in 2 or 3 minutes. I mean, Nós podemos tomar decisões em 2 ou 3 minutos, né? that Isso não takes no toma time. tempo. We have to do a little checking on a few things subsequently. But we don't need to get. I can't think of anything where we really need lots of price data or things like that extremely fast to make any decisions. We've got good management information systems in our operating businesses, but that's just another, that's a question of keeping inventories where they should be and all of that sort of thing. I don't think I think you could be in some place where the mails were delayed 3 weeks and the quotations were delayed 3 weeks, and I think you could do just fine in investing. Olha, isso aqui é importantíssimo, importantíssimo nessa filosofia, né? Diz assim, eu não penso que investir, aí eles, eu acho que você poderia estar em algum lugar onde o correio, né, as correspondências chegassem atrasadas com 3 semanas, ou onde as cotações chegassem atrasadas com 3 semanas, e eu acho que você poderia ir muito bem mesmo assim nos investimentos. Por quê? Porque ele não está preocupado com o investimento de curto prazo, né? Não está preocupado em comprar negócios hoje para vender amanhã. Ele diz que isso você poderia ir bem, porque se você investir como deve ser, ou seja, né, com um horizonte muito longo de tempo, eu digo para a vida toda, isso não vai fazer a menor diferença. Essas 3 semanas de atraso não vão fazer a menor diferença. É claro, né, é claro que a gente não vai tomar uma decisão hoje, né. Ele está dizendo assim, no cenário, né, ele está trazendo uma ilustração, mas é claro que a gente não vai tomar decisões com informações atrasadas, né. Eu também não quero comprar um negócio hoje com preço né, com a informação de 3 semanas atrás. Lógico que não, mas entenda, o que ele quer dizer é o seguinte, se você tem um horizonte de longo prazo, essas questões não vão, né, fazer a diferença. Então, por exemplo, você compra hoje um pedaço de um negócio, uma ação, e essa ação amanhã cai 10%, não tem importância,
né? Talvez você compre mais, porque caiu. Se você comprou e gosta do negócio, caiu 10%, você compre mais. No longuíssimo prazo, ao longo da vida, tudo isso, né, você vai ganhar dinheiro, né, você vai ter um bom retorno, se você tiver a mentalidade correta, né? Bom, vamos ver se tem mais alguma coisa. Bom, é isso. Eu acho que tá de bom tamanho. Essa foi só a primeira parte. Veja quantos ensinamentos em um trecho apenas de uma reunião anual. Então, vou tentar trazer mais aqui aos poucos. Essa reunião foi a sessão da manhã da reunião anual de 1994. Tá? Espero que seja de bom proveito aí para todos os amigos aí do grupo. Forte abraço.